Quem tá chegando depois, dá o like aí pro YouTube. Pô, não deixa de dar o like não, na moral. Geralmente tem muito mais view do que like. E não faz sentido. Quem viu, deixa o like. A não ser que você não concorde com o que eu tô falando aqui e ache um desserviço. E aí, se você tá aqui, se você caiu aqui e tá me ouvindo, eu não quero teu like. Inclusive, deixa o dislike. O importante é interagir. Galera, é o seguinte. Hoje eu quero trazer um texto do Carlos Walter Porto Gonçalves, ex-professor da UF, que faleceu há pouquinho tempo, geógrafo, muito importante na minha formação acadêmica, na minha graduação. Utilizei um livro dele muito importante na minha monografia e eu comprei esse livro aqui, chegou essa semana, tava lendo, né? Eu precisava voltar com esse hábito de ler. Aí no meio do caos, como eu não tava fazendo vídeo, eu tava lendo. E aí eu cheguei num texto aqui, num pedacinho de texto, que eu queria trazer aqui pra vocês. E é exatamente o que tá no título do vídeo, da live, o desenvolvimento sustentável. O professor Carlos Walter, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ele faleceu há pouquíssimo tempo, foi uma grande perda para a ciência brasileira, um grande geógrafo, um grande professor e grande escritor, né, grande cientista. E eu já li bastante coisa do Carlos Walter, só que aí eu nunca tinha lido esse livro aqui. E assim, aqui o Geografia Pública, ele é terminantemente contra a pirataria. Só que eu estava pensando em diversas formas de trazer o texto aqui pro background, sabe? E aí eu ia tirar foto da página, mas ia ficar uma qualidade horrível. Ia tirar foto pra botar aqui, ia ficar uma qualidade horrível. E aí eu pesquisei se tinha de alguma forma na internet, e tinha. E aí eu peguei só a parte que eu quero ler com vocês e coloquei aqui, fiz uma apresentação aqui pra gente, fazer meio que um ensaio com um tema específico, no qual o professor Carlos Walter vai nos ajudar nesse tema, nesse ensaio. E o título do livro é exatamente esse aqui, ó. Os porquês da desordem mundial. Mestres explicam a globalização. Então, ele faz uma referência à nova ordem mundial, à velha ordem mundial, ao que a gente chama de ordem mundial. Como que o capitalismo ele está se espacializando e está se configurando no momento. E aí ele chama de desordem mundial por conta de todos os problemas que a gente está vivendo, né? De todas as crises que a gente vem vivendo já sucessivas e sem interrupções. Então ele chama de desordem mundial. E aí ele faz uma coletânea de vários professores que falam sobre o processo de globalização, que causa essa desordem. Segundo o professor Carlos Walter, causa essa desordem. O processo de globalização, apesar de, no discurso, ele ser um processo homogêneo, na prática ele é um processo totalmente desigual que aprofunda a desigualdade. Aumenta a qualidade de vida, mas aprofunda a desigualdade. Não sei se vocês estão me entendendo. Aí ele dá aqui, ó, vários subtítulos. O nó econômico. E esses subtítulos, eles não tem aqui no livro que eu comprei, só nessa versão aqui virtual. Aqui tá os porquês da desordem ambiental, os mestres explicam a globalização. E aqui embaixo está o outro título que eu vou mostrar para vocês já já. Mas eu achei interessante esses subtítulos, essas frases aqui. O nó econômico, o desastre social, o descompasso entre as nações, o desafio ambiental, perspectivas. O nó econômico, a gente vive sucessivas crises econômicas. Não tem um momento nos últimos séculos em que alguma parte do mundo não estivesse numa crise econômica. O desastre social, a gente está vivendo uma crise social absurda, e a gente vai falar disso no texto. O descompasso entre as nações, uma desigualdade entre o que se materializou enquanto país no mundo abissal, e o desafio ambiental, que é o principal tema do livro, o principal tema da obra. Eu indico para vocês, eu comprei, tô lendo, e aqui está de novo os porquês da desordem ambiental, organização Emir Sader, e é a mesma organização aqui, Emir Sader, não sei se vocês vão conseguir ver. Enfim, o título do livro, O Desafio Ambiental, Carlos Walter Porto Gonçalves, da Unicamp. Ele não é o único livro do Carlos Walter que fala sobre a questão ambiental mundial / brasileira que nós estamos vivendo hoje. Mas esse é um dos livros, uma das obras do professor
sobre o desafio ambiental. E aí eu tô lendo. Não é a primeira vez que eu tô lendo algum texto desse livro, é a primeira vez que eu tô lendo esse livro do início ao fim, porque eu já li trechos desse livro na época da graduação, mas foram pequenos trechos. E o trecho que eu trouxe hoje, do professor Carlos Walter, é um trecho que eu não tinha lido ainda, e é um trecho pequeno, porém objetivo, por isso que eu trouxe aqui. É um trecho que fala de um assunto muito importante, que a gente precisa discutir cada vez mais. Antes de mostrar o trecho, eu quero mostrar o glossário. O glossário ele é dividido em algumas partes. Aqui estão a primeira e o início da segunda parte. E é na primeira parte que tem o trecho que eu trouxe pra gente ler. E aí a primeira parte ela é intitulada, depois de uma apresentação, né, na página 9, aí a primeira parte ela é intitulada A Natureza da Globalização e a Globalização da Natureza. Esse título aqui, da primeira parte do livro O Desafio Ambiental, é um título de um outro livro do próprio Carlos Walter Porto Gonçalves. A Natureza da Globalização e a Globalização da Natureza. Aí a parte 1, na sua primeira parte 1.1. Globalização, que imagem é essa? A Terra é um globo, a força da globalização, da imagem da globalização. A parte 2. Como se configura a nova fase da pilhagem da natureza e do trabalho em face da globalização neoliberal? E a parte 3, que é a parte que a gente vai ler, que são 4 páginas pequenininhas, mole de ler. Qual é o título da parte 3? Meio ambiente ou desenvolvimento? Meio ambiente e desenvolvimento? Ou para além das dicotomias? E é essa parte que a gente vai ler. Se vocês quiserem ler outras partes, comprem o livro e leiam, porque é importante. Se vocês não tiverem condição de comprar, tentem buscar de outra forma, tá bom? O importante é ler, o importante é entender o que o Carlos Walter está trazendo pra gente. Vamos começar a ler? Parte 3 do livro, que é o início do nosso texto. Meio ambiente ou desenvolvimento? Meio ambiente e desenvolvimento? Ou para além das dicotomias? Esse título aqui ele já faz algumas provocações importantes, são 3 perguntas, né? Meio ambiente ou desenvolvimento? Não dá para os dois coexistirem? Meio ambiente e desenvolvimento? Dá para os dois coexistirem? Dá para a gente continuar se desenvolvendo nos moldes que a gente entende o que é desenvolvimento e o meio ambiente continuar em pé? Será que dá? Ou para além das dicotomias? Ou então vamos entender outras formas dessa relação? Vamos entender? Será que é só e ou? Vamos entender? O desafio ambiental está no centro das contradições do mundo moderno colonial. Por que mundo moderno colonial? Porque o capitalismo começa no período do colonialismo das Américas. Ali na saída do feudalismo para o capitalismo. Na saída da Idade Média para a Idade Moderna. No século XV e XVI e XVII e XVIII. A gente tem, até o XIX, né, até o XX, até o XXI, a gente tem colonialismo. A gente vai ter o colonialismo das Américas, a gente vai ter o neocolonialismo da África e da Ásia. E promovido por quem? Pelos europeus, que serão muito citados aqui. Serão muito citados aqui os europeus. O desafio ambiental está no centro das contradições do mundo moderno colonial. Eu também acho, professor Carlos Walter Porto Gonçalves, é a principal pauta, e a galera não entende isso. Ainda tem muita gente por aí duvidando do que a gente já está vivendo. É exatamente o não olhe para cima. Tá acontecendo. O que eu vejo de comentário por aí, no qual as pessoas não entendem nada de ciência, porque elas não entendem que a gente vive num geossistema onde tudo está conectado. E aí elas falam assim, como é que está aquecendo se aqui na minha cidade o inverno foi rigoroso? Olha o nível de sociedade que a gente tem. Então é por isso que eu tô aqui. Já tô ficando com calor, tá vendo? É por isso que eu tô aqui, pô. Precisamos enfrentar isso. Enfim, afinal, a ideia de progresso e sua versão mais atual, desenvolvimento e progresso, andar para frente, expandir, é rigorosamente sinônimo de dominação da natureza. Vocês já jogaram algum joguinho
que você começa no meio do mapa e o mapa tá todo preto, você não conhece, aí você vai andando e vai abrindo. E aí você tem que ir pegando madeira, pegando pedra, pegando ouro, pegando minérios, pegando água, e isso você vai... E aí você vai aumentando essa colheita, você vai aumentando essa extração. Então, no final das contas, nós desenvolvemos um modo de vida, um modus operandi, que é sinônimo, rigorosamente sinônimo de dominação da natureza. Portanto, aquilo que o ambientalismo apresentará como desafio é exatamente o que o projeto civilizatório, nas suas mais diferentes visões hegemônicas, da Europa, né, dos Estados Unidos atual, acredita ser a solução, a ideia da dominação da natureza. A gente está trabalhando, a gente desenvolve, a gente impulsiona as nossas pesquisas científicas, na maior parte das vezes, para culminar na dominação da natureza. O ambientalismo coloca-nos diante da questão de que há limites para a dominação da natureza. O planeta é finito. Assim, além de um desafio técnico, estamos diante de um desafio político e mesmo civilizatório. Técnico, porque a gente está usando o desenvolvimento das técnicas justamente para tentar dominar a natureza. Dominar a natureza. O capitalismo, ele descolou o ser humano da natureza. Colocou o ser humano num pedestal. Isso legitima qualquer tipo de domínio, porque nós não nos entendemos como tal. O capitalismo fez isso com a gente. Ele nos desumanizou. Porra, tem gente que fala, pra que árvore, né, brother? Pra que árvore? Já está mó calosão aqui. Os recursos materiais primordiais sempre estiveram fora do controle do homem. Sempre, Flávio. Sempre. E são finitos. São finitos. A ideia de desenvolvimento sintetiza melhor que qualquer outra o projeto civilizatório que tanto pela via liberal e capitalista, como pela via social-democrata e socialista, aí o Carlos Walter Porto Gonçalves está fazendo uma crítica, inclusive, às experiências socialistas que já existiram. A Europa Ocidental acreditou poder universalizá-la. Universalizar-se. Poder universalizar-se. Desenvolvimento é o nome síntese da ideia de dominação da natureza. Desenvolvimento capitalista, crescer no capitalismo, significa destruir a natureza. E o capitalismo procura crescimento 100% do tempo. Afinal, se ser desenvolvido é ser urbano, o capitalismo desenvolveu as grandes metrópoles, as grandes megalópolis que nós temos hoje, essas concentrações urbanas, no qual, dependendo do lugar que você está, a sua qualidade de vida é péssima. E são nessas cidades que a gente vê já acontecendo os extremos climáticos. Porque essas cidades, elas mudam totalmente o ambiente. Elas criam uma ilha de calor e distorcem totalmente o ciclo da natureza. E a gente vê ser urbano como ser desenvolvido. Afinal, ser desenvolvido é ser urbano, é ser industrializado, enfim. É ser tudo aquilo que nos afaste da natureza e que nos coloque diante de construtos humanos. Quando você olha para um cara que vive em paz com a natureza, como os povos originários das Américas, você o vê como atrasado. E aí eu pergunto para você, será mesmo? Será mesmo? O cara sabe como viver em equilíbrio com a natureza, o cara não precisa de riqueza material nenhuma para ser feliz. Será mesmo que ele é o arcaico e nós somos os desenvolvidos, a civilização? Nós somos civilizados? Nós somos civilizados? Caralho, do nada minha mãe. Eliette José Ribeiro no chat. Leandro, você vai vir comer frango com quiabo? Vou, mãe. Deixa eu terminar meu desabafo aqui, porra. Eu tô com alopécia. Preciso desabafar. Parei de desabafar, fiquei com alopécia, pô. Vou desabafar. Só que eu tô desabafando lendo um geógrafo. Tô desabafando referenciado, pô. Não me estressa também, não. Vou aí comer o frango com quiabo daqui a pouco.
Tô com o maior calorzão já. Vamos voltar. Afinal, ser desenvolvido é ser urbano, ser industrializado, enfim, ser tudo aquilo que nos afaste da natureza e que nos coloque diante de construtos humanos, como a cidade, como a indústria. Assim, a crítica à ideia de desenvolvimento exigia que se imaginassem outras perspectivas que não as liberais ou socialistas, ou pelo menos que essas se libertassem do desenvolvimento, do desenvolvimentismo que as atravessa. Mesmo as experiências socialistas que nós já tivemos, elas não tinham no seu cerne a questão ambiental. Só que isso tem explicação. Quando a gente teve as principais experiências socialistas acontecendo no início do século XX, principalmente a União Soviética, a questão ambiental não existia. Nós não entendíamos ainda como que aquele modus operandi ele estava interferindo no sistema, no geossistema, no sistema mundo. Aí a gente vai começar a entender na década de 70, década de 90, a gente vai dar um salto e agora a gente está de cabelo em pé, porque a gente já fez muita coisa complicada e a gente não tem mais tempo hábil para ficar explicando isso, a gente tem que reverter a situação. Só que eu tenho que vir aqui e ficar explicando isso. Por fazerem a crítica a essa ideia-chave de desenvolvimento, os ambientalistas com frequência se veem acusados de quererem voltar ao passado. Pô, cara, como é que tu não acha que cidade, que indústria, que carro, que shopping, que isso tudo não é progresso? Tá intrínseco na nossa cabeça, pô. Isso tudo é progresso. As pessoas já olham e já veem progresso. As pessoas do interior olham como uma forma de vencer na vida, vir morar numa grande cidade. As pessoas do campo são vistas como atrasadas. Os povos originários, então, esquece. E aí os ambientalistas são acusados de toda hora serem contra o progresso. Você ser contra o progresso é você ser maluco, né, cara? Só que vocês estão entendendo? Com frequência se veem acusados de quererem voltar ao passado, ao estado de natureza. Daqui a pouco vão falar que a gente quer andar pelado. Enfim, de ser contra o progresso e o desenvolvimento. Só que eu sou contra essa forma de desenvolvimento. Eu já entendi que essa forma de desenvolvimento, ela trata os recursos como se eles fossem infinitos. Mas eles são finitos. E se a gente não parar com isso agora, se a gente não parar agora, a gente não vai ter planeta daqui a pouquinho. A gente não vai ter planeta. A gente não vai ter planeta. Não é alarmismo. Na verdade, que seja alarmismo. Eu quero fazer alarme mesmo. Alarde. Eu quero que a galera entenda o que está acontecendo. Porque a gente precisa mudar o nosso entendimento sobre como que a gente se relaciona com o meio, porra. Ué. A ideia de progresso é de tal forma parte da hegemonia cultural tecida a partir do iluminismo. Ó. Europa. Que mesmo aqueles que se consideram os maiores críticos da vertente burguesa da modernidade, isto é, do capitalismo, ó, vai falar aqui dos socialistas, e se assumem como progressistas. Ué, tem os progressistas da esquerda. Não, esse cara é progressista, de esquerda. Ele não é contra o sistema. Ele acha que o sistema pode se adaptar. Só que ele se auto-intitula progressista. O que progressista tem a ver? Tá fazendo referência ao progresso, ao desenvolvimento, à destruição da natureza. É sinônimo. E é com base nesses fundamentos que criticam os ambientalistas, atrasados. Assim, progressistas de todos os matizes, dos liberais a marxistas produtivistas, se apresentam criticamente diante dos ambientalistas. Os anos de 50 e 60 do século XX comportam essa ambiguidade com relação à ideia de desenvolvimento, cujos efeitos se sentirão no novo período do progresso de globalização que se seguirá das décadas de 70 às décadas de 80. Logo depois desse período aqui, a gente vai ter uma globalização cada vez mais mundializada, o mundo cada vez mais interconectado, e isso vai fazer com que a gente entenda que a gente já explorou quase tudo. E aí a gente está começando a querer explorar lá fora, né? Porque o capitalismo é parasitório. Ele é um parasita. É que naqueles anos se questiona o desenvolvimento lá mesmo onde ele parecia
ter dado certo. Isto é, na Europa e nos Estados Unidos. A galera lá na década de 50 e 60, uma galera já começou a questionar essa forma de desenvolvimento capitalista lá no centro. No momento em que essa ideia estará sendo recuperada na América Latina, na África e na Ásia. Mas não da mesma forma. Aqui não é desenvolvimento. Aqui é subdesenvolvimento. Quando ganha corpo a teoria do subdesenvolvimento. Mas não deixa de ser desenvolvimento. É um desenvolvimento abaixo do desenvolvimento, mas é desenvolvimento. E o que é esse desenvolvimento? É destruição da natureza. O que é o país deixar de ser um país pobre e virar um país rico? É se industrializar, é se urbanizar, é se modernizar, é ir na direção do progresso, do desenvolvimento. E o que significa isso no final das contas? Destruição dos recursos naturais. Expropriação dos recursos naturais da própria natureza. É distanciamento do ser humano da natureza, para com a natureza. Flávio Barreto, o problema disso tudo é o fetichismo da mercadoria, onde a pessoa acredita que simplesmente entrar dinheiro de um lado e sair a mercadoria do outro, os recursos humanos e materiais são ignorados. É exatamente, cara, o fetichismo que Marx fala, né? Quando a gente não consegue enxergar nos produtos o seu processo de produção. Quando a gente não consegue enxergar que tudo que está à nossa volta... Olha a quantidade de coisa que eu tenho à minha volta. Eu tenho o microfone, o teclado, o mouse, o livro, eu tenho o meu remedinho de nariz, o notebook, a placa, o monitor, ring lights, eu tenho uma porrada de coisa, a mesa. Tudo isso levou água no seu processo de produção. A gente é aguçado a pensar dessa forma? Não. A gente se distancia do processo produtivo, isso causa uma distopia. Isso causa uma cegueira. A gente não entende que tudo que está à nossa volta foi construído, foi produzido a partir de recursos da natureza e de muito trabalho. A gente não consegue mais entender isso. A vida urbana alienou a gente. Alienou. E aí o Carlos Walter, vamos lá, né? Desse modo, o desenvolvimentismo se difundiu no terceiro mundo. Subdesenvolvimentismo, ao mesmo tempo que o desenvolvimento era questionado no primeiro. A principal crítica que até então havia sido feita ao desenvolvimento provinha do marxismo, que assinalava o caráter necessariamente desigual em que se fundava o desenvolvimento capitalista. Marx, ele questionou, ele criticou e ele denunciou, lá no século XIX, como que o capitalismo já era uma força produtiva, um modo de produção que se espacializava de forma necessariamente desigual, produzindo e se retroalimentando das desigualdades. E aí ele fala que isso não necessariamente é bom, então ele quer buscar uma igualdade no desenvolvimento. Essa é a crítica que o Carlos Walter está fazendo a Marx. Só que aí a gente tem que lembrar também que lá na época a gente não tinha questão ambiental, né? Assim, havia a crítica à desigualdade do desenvolvimento e não ao desenvolvimento como tal, tá vendo? Desse modo, os que criticavam a desigualdade do desenvolvimento contribuíam para fomentá-lo, na medida em que a superação da desigualdade da miséria se faria com mais desenvolvimento. O que é o Brasil sair da miséria, o Brasil deixar de sair um país pobre e virar um país rico? É se industrializar, é gerar mais emprego, é fazer as pessoas viverem melhor. E isso é baseado no quê? Na destruição da natureza. Na exploração extremamente selvagem dos recursos naturais. O progresso, dizia-se, era um direito de todos. A gente tem que questionar que progresso é esse. Na época, Marx não questionava isso porque não era pauta, não era problema. A gente já sabe que isso é um problema há algum tempo, mas na época não era, pô. Todos temos direitos à igualdade. Peraí. Todos parecem ter direito ao desenvolvimento que se transforma em uma imposição em vez de opção. Aqui se confundem duas questões diferentes, com graves consequências para a superação dos problemas contemporâneos. Entre eles, o desafio ambiental. A ideia de igualdade parece só poder ser contemplada com o desenvolvimento. Para a gente conseguir igualdade, diminuir as desigualdades, botar todo mundo vivendo como se fosse rico. Será que a natureza vai suportar isso? Então,
A ideia de igualdade parece só poder ser contemplada com o desenvolvimento. Todos temos direito à igualdade sem que nos indaguemos acerca dos diferentes modos de sermos iguais. Como as diferenças culturais e povos que a humanidade inventou ao longo da história atestam. A nossa diversidade enquanto espécie deveria ser celebrada e não atentada, e não sofrer atentado, como o capitalismo homogeneizador faz, né? Assim, vemo-nos diante de um desses paradoxos constitutivos do mundo moderno colonial, que tem vários paradoxos, em que a superação da desigualdade se transforma, na verdade, numa busca de igualdade para todos, segundo o padrão cultural europeu norte-ocidental e norte-americano. Ué, não é a sociedade que hoje é utilizada como a sociedade modelo a que deu certo, a sociedade estadunidense? Pareceria até mesmo absurdo dizer que todos têm direito a serem iguais aos Yanomamis ou aos habitantes da Mesopotâmia, o Iraque, em árabe. Entretanto, o aparente absurdo só o é na medida em que a colonização do pensamento nos faz crer que há povos atrasados e adiantados. Não há povos atrasados e adiantados. Há povos com culturas diferentes. Só que um povo específico começou a se sobrepor sobre o outro. A se sobrepor sobre o outro foi foda, né? Acho que foi redundância. Começou a se descolar e começou a se achar uma raça superior. E colocou as outras formas de existência como sub-raças. Povos atrasados e povos adiantados, como se houvesse um relógio que servisse de parâmetro universal. Assim, se confundem luta contra a injustiça social com luta pela igualdade, conforme uma visão eurocêntrica. Enfim, um padrão cultural que se crê superior e por isso passível de ser generalizado. Os europeus se colocaram como a civilização que teve o progresso, que progrediu, que virou uma civilização civilizada e começaram a impor isso aos outros lugares como se fosse um favor. É isso que é o colonialismo das Américas dos séculos XV, XVI, XVII, XVIII, XIX. E é isso que é o neocolonialismo da África do século XIX, do século XX, do século XXI. Entre a crítica ao desenvolvimento que se fazia nos anos 50 e 60 na Europa e nos Estados Unidos, e a sua recuperação com a crítica ao subdesenvolvimento no terceiro mundo, o desenvolvimento globalizou-se sob o patrocínio de agentes que se afirmam à escala global, as grandes transnacionais, como as oligarquias financeiras e industriais, com suas empresas sediadas no primeiro mundo, aliadas a importantes setores das burguesias desenvolvimentistas do terceiro mundo. É a elite brasileira aliada às grandes multinacionais, os grandes comandantes do mundo, que estão lá no primeiro mundo, que estão lá no centro do capitalismo, e a nossa burguesia, ela é capacho. A nossa burguesia é aliada e capacho da burguesia lá de fora. Das oligarquias latifundiárias. Está falando do Brasil aqui. O Brasil se encaixa muito nisso. Quem é que manda no Brasil? Os grandes latifundiários. Até hoje. Ah, mas e a mídia? Tem uma burguesia midiática, tem uma burguesia ínfima, industrial, tem uma burguesia aqui, outra. Mas a burguesia que manda no Brasil, a elite que manda no Brasil é a elite agrária. As oligarquias latifundiárias. A Revolução Verde lhes foi uma benção. Sim. O Brasil tinha uma elite agrária desde as capitanias hereditárias e quando chega na década de 70, no auge do governo militar, essa elite agrária começa a comprar tecnologia da Revolução Verde, tecnologia agrícola, e vai modernizar o campo brasileiro, expandir o agronegócio e colocar isso como maravilhoso. Mais uma vez, expansão, destruição dos biomas para plantação de soja e abrir pasto para gado. É isso que o Brasil está fazendo. Assim como dos gestores estatais, civis e militares nacionalistas. Dessa forma, sob os auspícios do Banco Mundial, Banco Mundial é um banco criado pela ONU para emprestar dinheiro para os países subdesenvolvidos se desenvolverem. Irem na direção do progresso, se industrializarem. E aí eles já se industrializam com uma dívida, né? Foi o que o Brasil fez. O Brasil se industrializou às custas de empréstimo. Foi isso. Serão construídas grandes hidrelétricas em vários cantos do mundo, estradas serão abertas por todo lado, indústrias se transladarão
por regiões que antes as desconheciam, assim como a Revolução Verde colonizará o espaço agrário, porque a Revolução Verde nada mais foi do que a chegada do modelo de produção capitalista industrial no campo, aumentar a produtividade, investir em tecnologia para aumentar a produtividade e aumentar o lucro. Colonizar o espaço agrário na América Latina, na Ásia e na África. Mais uma vez, como desde sempre, a modernização foi colonização. Não é modernização, é colonização. O modo de vida deles imposto a gente. Canalizou-se assim o profundo sentimento emancipatório que vinha das lutas pela descolonização. Essa luta é a mais difícil de todas, porque ela abrange todas as outras. A luta antirracista, a luta anticapitalista, a luta ambientalista, a luta feminista, a luta de tudo está dentro da luta pela descolonização. Contra a miséria e contra a injustiça, e ofereceu-se de novo como solução mais do mesmo, isto é, mais desenvolvimento. O desenvolvimento é a solução. Até mesmo muitos ambientalistas abandonaram a contracultura, fonte de inspiração de seu movimento, e que assentara duras críticas à própria ideia de desenvolvimento e aceitaram dialogar com essa ideia, como as propostas de ecodesenvolvimento, ecocapitalismo. É impossível. Impossível. O desenvolvimento bem vale uma missa. É impossível a gente continuar com o modelo de desenvolvimento do capitalismo e reparar e não continuar com as mudanças climáticas, com os extremos climáticos que nós já estamos vivendo. Já estamos vivendo. O desafio ambiental continua a nos convidar à busca de alternativas ao e não de desenvolvimento. Como se desenvolver de outra forma. Na verdade, como fazer de outra forma, não necessariamente se desenvolver, porque se a gente continuar batendo nessa palavra, a ideia é sempre a industrialização, a urbanização, geração de emprego, consumo. Melhor qualidade de vida é consumo, é consumo. Melhor qualidade de vida é consumo? A Terra não aguenta isso. A experiência do desenvolvimento dos últimos 30, 40 anos nos obriga a isso, e as lutas sociais que se travam desde os anos 60, contra as quais se bate a globalização neoliberal, nos oferece caminhos. Então, desenvolvimento sustentável é possível? Não. É impossível nós não degradarmos a natureza dentro do capitalismo. É condição sine qua non do capitalismo a exploração de forma predatória dos recursos minerais. Tamo junto? Se você gostou do vídeo, se gostou desse estilo de vídeo aqui, comenta aqui embaixo outros trechos de outros livros que eu posso trazer aqui pra gente discutir. E aí me manda também mensagem lá no direct do Instagram. Enquanto isso, a Twitch tá suspensa, né, cara? Então vamos por mais. Até o próximo. Valeu.